Aqui nós vamos falar sobre TR, o tempo de repetição na ressonância. O TR ele diz respeito, ele é configurado quando ele parte de um pulso de 90 graus até um segundo pulso de 90 graus. Dentro de uma imagem de ressonância, nós temos a possibilidade, dentro de uma sequência spin-echo, de ter 2.500 TRs, de ter 800 TRs. Então o TR ele vai determinar diretamente ao tempo da sequência. O tempo de demora que a sequência vai possuir, vai ter em sua configuração, vai depender, dentre outras coisas também, do fator tempo de repetição, ou TR. O TR, ele é conhecido, ele é entendido como esse período de um pulso de 90 até um próximo pulso de 90 graus. E o pulso de 90 graus, quando o paciente já está introduzido dentro do equipamento, pressupondo que nós já temos ali o conceito de equilíbrio dinâmico, a formação de um vetor de magnetização. Então, o equipamento, nesse momento, aplica radiofrequência a 90 graus. Nós temos um ângulo que o vetor vai produzir com esse ganho dessa energia. E logo depois que esse pulso é aplicado, nós aguardamos um período já determinado, pré-setado no equipamento, para emitir o pulso de 180 graus. Depois do pulso de 180 graus, nós temos o eco, que é a resposta do tecido biológico para a produção da imagem. Depois do eco, nós temos já a aplicação do segundo pulso de 90 graus. Então, aqui nós entendemos como tempo de repetição esse período entre um pulso de 90 graus até o próximo pulso de 90 graus. O pulso de 90 graus ele é aplicado inicialmente no paciente para tirar a magnetização longitudinal dessa família, dessa colônia de hidrogênios que estão alinhados. Esses hidrogênios eles são lançados para o plano transversal, XY, com sua energia máxima. E nesse momento nós temos zero de energia no plano longitudinal. Apenas nós temos 100% de energia no plano transversal. E aí, naturalmente, esses núcleos que ganharam energia, eles vão doar essa energia para o meio e ele vai recuperando a sua magnetização longitudinal e vai decaindo a sua magnetização transversal. Quando essa nuvem, quando essa quantidade de hidrogênio que está alinhado no eixo transversal XY, ele começa a se defasar, começa a se espalhar, aqui eu aplico o pulso de 180 graus para recuperar as fases que estão sendo perdidas. Então eu aplico radiofrequência nesse momento para recuperar essas fases e voltar o meu vetor de magnetização para uma posição onde ele vai produzir um eco na minha imagem. Esse eco é colhido e transformado em imagem posteriormente. As ponderações T1, as ponderações T2 e densidade de prótons, eles estão relacionados com esse parâmetro tempo de repetição. Embora o tempo de repetição ele está intimamente ligado com o contraste T1 dos tecidos biológicos. Todo tecido tem um tempo T1. Alguns têm um tempo T1 mais rápidos, de recuperação no eixo longitudinal, outros tecidos têm um tempo T1 um pouco mais demorados. Mas o que é para ser conhecido é que o tempo de repetição está intimamente ligado ao contraste T1 dentro de uma imagem por ressonância nas sequências spin-echo. E a magnetização transversal ela tem a ver com o contraste T2 na minha imagem por ressonância. Quando eu quero produzir uma imagem com contraste T1, como é que eu faço essa aplicação no sistema? Nós sabemos que o tempo T1 dos líquidos ou o tempo T1 da gordura, eles são diferentes, porque os hidrogênios que estão ligados à gordura, eles recuperam a sua magnetização longitudinal bem mais rápido do que os hidrogênios que estão ligados à molécula da água. Então, se eu quero produzir uma ponderação T1, uma imagem com contraste T1, eu vou procurar na minha magnetização
longitudinal, momentos onde essa diferença de retorno seja bem maior. Então, se nós formos analisar, nós percebemos que para eu ter uma boa ponderação T1, eu tenho que ter um TR de aproximadamente 300 milissegundos, ou seja, extremamente rápido. E eu tenho que ter um tempo de resposta desse tecido também curto, em torno de 30 milissegundos. Com essa característica, eu consigo produzir imagens ponderada ou com contraste T1. Para eu produzir imagens com contraste T2, eu já vou aumentar esse meu tempo de repetição, porque se o tempo T1 de um tecido ele é precoce, ele é pequeno, para eu produzir uma imagem com ponderação T2, no T2 eu preciso ver a presença dos líquidos brilhando na minha imagem. Então, se o líquido tem um tempo de recuperação longitudinal longo, eu vou aplicar um TR longo, para que eu possa exatamente pegar esse momento de recuperação dos líquidos. E o tempo de eco, eu também preciso que ele seja longo, para que no momento que o meu TR for lido, o meu eco daquela região seja lido na mesma proporção de sinal dos líquidos. E aí eu tenho uma ponderação, um contraste T2 na minha imagem por ressonância. Ou seja, eu tenho TR curto e TE curto para a produção de imagem T1. Eu tenho TR longo e TE longo, eu tenho uma ponderação T2. Para eu produzir uma imagem em densidade de prótons, para saber como é que está a quantificação de próton naquela amostra anatômica, como é que eu tenho que lidar com esses valores. Se o meu tempo de repetição curto, com o eco curto, produz uma imagem ponderada em T1, e um tempo de repetição longo, associado a um eco longo, produz uma imagem em T2, como é que eu faço para produzir densidade de prótons? Vale saber e salientar aqui que o tempo de repetição está intimamente ligado ao contraste T1 do tecido. E o tempo de eco está intimamente ligado com o momento T2 do tecido. Então pense bem, para eu produzir uma imagem em densidade de prótons, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o elemento, a característica T1 da minha imagem. Onde é que eu tenho uma característica T1 na minha imagem? Quando o tempo de repetição é curto. Então, o que é que eu faço? Eu aumento o meu tempo de repetição, igual ao T2. Eu aumento esse tempo para 3.000 milissegundos, para 4.000 milissegundos, para 3.500 milissegundos. Eu deixo ele extremamente largo. E o meu TE, que é o elemento responsável pelo contraste T2, que pode ser 80, 90, 100, 110, 150, aqui eu produzo contraste T2, nessa região. De 80 até 120 milissegundos eu produzo contraste T2. Como é que eu faço para retirar as características T2 da minha imagem e produzir densidade de prótons? E é aqui que está o segredo. Eu diminuo o tempo de eco, coloco em torno de 30 milissegundos, 20 milissegundos. Quando eu tenho uma imagem com um TR longo e o tempo de eco curto, abaixo de 30 milissegundos, eu tenho uma imagem com densidade de prótons. Se tiver muitos hidrogênios ali presentes naquela amostra, eu terei bastante sinal. Se eu tiver pouco, eu terei pouco sinal. Então, só recapitulando. Imagem ponderada em T1, tempo de repetição curto, tempo de eco curto, ponderação T1. Imagem ponderada em T2, tempo de repetição largo, comprido, e tempo de eco largo. Ponderação densidade de próton, tempo de repetição largo, que é o elemento que caracteriza T1, e tempo de eco curto, que é o elemento que caracteriza tempo T2 quando longo, então eu diminuo. E aqui eu tenho a distinção das três ponderações numa sequência spin-eco, através do entendimento
do tempo de repetição. Se você ficou com alguma dúvida nesse conteúdo, deixe a sua pergunta que eu terei a maior satisfação em responder. No demais, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, me siga no meu Instagram, @gelbicunha, que lá eu posto muitas coisas sobre radiologia diariamente. Um forte abraço.